Capítulo 9. A palavra Néger e o trauma. 14. Que Néger linda. A palavra Néger e o trauma. Eu não me lembro da primeira vez que alguém de fato colocou as mãos em mim para checar como pessoas negras são. É muito frequente pessoas brancas tocarem nosso cabelo ou nossa pele para sentir como somos. Eu não me lembro da primeira vez, mas eu lembro que meu namorado tinha uma professora de piano e um dia eu fui buscá-lo em uma dessas aulas. A professora tinha uma filha pequena que, ao meu ver, começou a falar. Que Néger linda. A Néger parece tão legal e os olhos lindos que a Néger tem. E a pele linda que a Néger tem. Eu também quero ser uma Néger. E ouvi essa palavra, Néger, 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 repetidamente. Uma interessante combinação de palavras, na qual uma palavra positiva linda é seguida por uma muito traumática, a palavra Néger. É um jogo de palavras doces e amargas que dificulta a identificação do racismo. Kathleen está sendo chamada de ambas, Linda e Néger. A primeira máscara, a segunda. A segunda, no entanto, afirma sua posição como subordinada em relação às pessoas brancas. A palavra Néger não é uma palavra neutra, mas um conceito colonial inventado durante a expansão europeia para designar todos os africanos ou subsaarianos. Ela é, portanto, um termo localizado dentro da história da escravidão e da colonização, ligada a uma experiência coletiva de opressão racial, brutalidade e dor. Nesse episódio, eu quero explorar a relação direta entre a grafia da palavra Néger e o trauma. Como Kathleen descreve, o som agonizante da palavra Néger, repetidamente. Originalmente, a palavra Néger deriva da palavra latina para a cor preta, Níger. Porém, no final do século XVIII, a palavra Néger já havia se tornado um termo pejorativo, usado estrategicamente como forma de insulto para implementar sentimentos de perda, inferioridade e submissão diante de pessoas brancas. Nesse sentido, quando a palavra Néger é proferida, a palavra que o faz não se refere somente à cor da pele negra, mas também à cadeia de termos associados à palavra em si. Primitividade, animalidade, ignorância, preguiça, sujeira, causa, etc. Essa cadeia de equivalências define o racismo. Nós nos tornamos a corporificação de cada um desses termos, não porque eles estão inscritos fisicamente na superfície de nossas peles, e não porque eles são reais, mas por causa do racismo que, como mencionei anteriormente, é discursivo e não biológico. Funciona através do discurso, através de uma cadeia de palavras e imagens que se tornam associativamente equivalentes, mantendo identidades em seu lugar. Assim, ser chamado de Níger nunca significa ser chamado de negro. É ser relacionado a todas as outras analogias que definem a função da palavra Néger. Isso é experimentado como um choque, privando alguém de sua própria ligação com a sociedade. Esse choque violento é o primeiro elemento do trauma. Ao ouvir a palavra Néger, a ligação de Kathleen com a sociedade é abruptamente interrompida, pois ela está sendo lembrada de que, inconscientemente, essa sociedade é pensada como branca. E, aos olhos da menina branca, Kathleen é apenas uma Néger. No momento em que Kathleen é chamada de Néger, ela está sendo colocada em uma cena colonial. O termo reafirma uma relação entre brancos e negros que está enraizada em uma dicotomia entre senhor e escravizado. Kathleen deveria ocupar o lugar de uma Néger. A Néger parece tão legal, diz a menina sobre Kathleen. Esse momento de surpresa e dor descreve o racismo cotidiano como um mise-en-scène, onde pessoas brancas de repente se tornam senhás/senhores, simbólicos e negros através do insulto e da humilhação tornam-se escravizados figurativos. Há uma dinâmica de orgulho-vergonha nesse relacionamento colonial. Enquanto a mulher negra é humilhada e desonrada em público, aqueles que a ofenderam têm a chance de se desenvolver um senso de poder e autoridade diretamente ligado à sua degradação. Essa cena revive assim um trauma colonial. A mulher negra continua a ser o sujeito vulnerável e exposto, e a menina branca, embora muito jovem, permanece a autoridade satisfeita. A posição subordinada de uma garante a posição de poder de outra. Nesse sentido, toda a performance do racismo cotidiano pode ser vista como uma reatualização da história, colocando Kathleen de volta em uma ordem colonial onde ela experiencia desonra e vergonha. De repente, o colonialismo é vivenciado como real, somos capazes de senti-lo. Esse imediatismo no qual o passado se torna presente e o presente passado é outra característica do trauma clássico. Experiencia-se o presente como se estivesse no passado. Por um lado, cenas coloniais são reensinadas através do racismo cotidiano, e por outro lado, o racismo cotidiano remonta cenas de colonialismo. A ferida do presente ainda é a ferida do passado e vice-versa. O passado e o presente entrelaçam-se como resultado. 15. Que pele linda, eu também quero ser uma Néger, inveja e desejo pelo sujeito negro.
No episódio narrado por Kathleen, a menina não apenas invoca o processo de desonra e vergonha, ela também revela um desejo de ser negra. Contemplando o corpo da mulher negra, ela admite querer se tornar negra, ter um corpo negro também, os olhos lindos que a Niger tem e a pele linda. Eu quero ser uma Niger também, declara. O racismo surge aqui na forma de paixão pelo exótico e primitivo. O corpo de Kathleen é celebrado e apreciado, contudo, ainda no reino do primitivismo. Esse desejo de tornar-se negro ou o desejo pela negritude estão profundamente incrustados na fantasia dos outros raciais. Estão mais próximos da natureza e da autenticidade e, portanto, têm acesso a algo que brancos e brancas perderam. As pessoas negras tornam-se a representação daquilo que a sociedade branca tem empurrado para o lado e designado como perigoso, ameaçador e proibido. Tais projeções, no entanto, são as dimensões que tornam a vida excitante e vívida. Essas projeções formam então a base da inveja racial primariamente inconsciente, onde é o desejo de possuir alguns dos atributos desejados dos outros e ao mesmo tempo o desejo de que o outro seja destruído, porque ela representa algo entendido como ausente no eu. No mundo conceitual branco, em outras palavras, o sujeito negro torna-se um objeto de desejo que deve simultaneamente ser atacado e destruído. Kathleen parece ser desejada, ela é um objeto do exotismo, mas sua posição como objeto de desejo racial não pode ser dissociada da inveja envolvida. A qualquer momento, Kathleen pode ser transformada em uma mulher negra fascinante, de uma mulher negra fascinante em uma Níger, humilhada de uma mulher exótica em uma Shebalderim, de boa em ruim, de doce em amarga e de acordo com os medos e desejos do seu entorno branco. Além disso, a menina faz referência exclusivamente ao corpo, à pele e aos olhos, distinguindo Kathleen no nível corporal, absolutamente como o não-eu. Fanon usa o esquema do espelho de Lacan para explicar por que, no mundo branco, pessoas negras são reduzidas a um corpo. Quando entendemos o mecanismo descrito por Lacan, escreve Fanon, não se pode duvidar de que o verdadeiro outro para o homem branco é e continuará sendo o homem negro. O sujeito negro é usado como contrapartida para o sujeito branco, como uma imagem espelhada que é reduzida à fisicalidade. Somos percebidos como imagens de corpos, dançarinos, cantores, artistas e atletas de arenas brancas. 16. Você sente essa dor nos seus dedos, a dor indizível do racismo. E daí, então, eu me lembro de sentir pela primeira vez esse tipo de dor física porque alguém me chamou daquela palavra. Você sente essa dor nos seus dedos. Alguma coisa, eu nunca havia sentido aquilo antes no meu corpo. Aquela foi a primeira vez, quer dizer, eu lembro vagamente de uma vez que alguém me chamou de Nigerin, quando eu era bem pequena, e foi isso. Foi precisamente o som da palavra Níger, que todo o significado torturante por trás dela que chocou e alarmou Kathleen. Falo de alarme porque a palavra expressa de forma muito eficiente os horrores do racismo, relembrando a dor que mais uma vez descreve o conceito do trauma. Kathleen ouve repetidamente a palavra que historicamente a classifica e posiciona como uma raça inferior, como um sujeito abusado e excluído. Apesar de ter sido, ou mesmo porque foi, falada por uma criança, a violência simbólica da palavra Níger não some nem desaparece. Aparentemente, a dor infligida ao corpo é a expressão da ferida interior causada pela violência da palavra Níger. Como Kathleen diz ter sentido esse tipo de dor física porque alguém a chamou daquela palavra. Temos aqui um paralelismo interessante. O racismo pretende causar dano, fazer mal ao sujeito negro, e o sujeito negro de fato se sente fisicamente ferido, se sente mal. A necessidade de transferir a experiência psicológica do racismo para o corpo expressa a ideia de trauma no sentido de uma experiência indizível, um evento desumanizante, para o qual não se tem palavras adequadas ou símbolos que correspondam. Geralmente ficamos sem palavras, emudecidos. A necessidade de transferir a experiência psicológica do racismo para o corpo, o soma pode ser vista como uma forma de proteção do eu ao empurrado ou para fora. Somatização. A experiência do racismo, por ser tão hedionda, não pode de fato ser compreendida cognitivamente e a ela ser atribuído um sentido. Em vez disso, ela permanece não processada como não conhecimento em sua acepção usual, porém é sentida no corpo. A agonia do racismo é, portanto, expressa através de sensações corporais expelida para o exterior e inscrita no corpo. A linguagem do trauma é, nesse sentido, física, gráfica e visual, articulando o efeito incompreensível da dor.
Esse tipo de dor física e a dor nos dedos relata que Kathleen ilustra a violência traumática e a perda envolvidas na experiência do racismo cotidiano. Ser chamada de Níger também faz Kathleen ser lembrada de sua vulnerabilidade entre pessoas brancas que podem jogar com a brutalidade do holocausto africano quando bem entendem. A branquitude torna-se, assim, um sinal de ameaça e terror. Bell Hooks escreve que pessoas negras sempre vivem com a possibilidade de serem aterrorizadas pela branquitude, fazendo a associação da branquitude com o terror. Essa violência apavorante, no entanto, é, na maior parte das vezes, exercida de maneiras sutis. Filomena Sede argumenta: nós reconhecemos o racismo mais facilmente quando ele é expresso abertamente de maneiras diretas. Contudo, a experiência tem mostrado que pessoas brancas, muitas vezes consciente ou inconscientemente, dissimulam suas próprias intenções raciais no contato com pessoas negras, o que, por sua vez, pode tornar mais difícil para pessoas negras denunciarem um tratamento discriminatório em determinada situação. Assim, reformulo a frase que escrevi anteriormente. O jogo de palavras doces e amargas não apenas dificulta a identificação do racismo, ele também é uma forma de produzir racismo. A dificuldade de identificar o racismo não é apenas funcional para o racismo, mas é também uma importante parte do racismo em si. 17. Todo mundo é diferente, e isso torna o mundo maravilhoso. O teatro do racismo e sua triangulação. A mãe da menina primeiro estava muito constrangida e tentava falar sobre como todo mundo é diferente e quão maravilhoso isso é. E eu não me lembro exatamente o que ela disse, eu nem a entendi muito bem. Mais tarde, minha amiga traduziu para mim e disse que ela estava falando sobre como todos somos diferentes. Existem pessoas negras, existem judeus também, e isso é o que torna o mundo maravilhoso, algo assim. Eu me lembro que meu namorado também não sabia o que fazer, e eu não sei o que fiz para superar aquilo. Kathleen descreve aqui o cenário central do racismo, o espaço no qual o racismo é jogado e onde cada jogador tem um papel bem específico. A menina branca como a que ofende, Kathleen como a mulher negra destacada e discriminada, a ofendida. A mãe branca e o namorado branco como aquela e aquele que observam em silêncio. Essa é a típica constelação triangular do racismo. Chamou de triangular por conta das 3 personagens e das 3 funções que tornam o racismo possível. Primeiro, a atriz que performa o racismo. Segundo, o sujeito negro que se torna objeto da agressão racista. E, finalmente, o consenso da plateia branca que observa a performance. Essa constelação me remete ao episódio clássico de Frantz Fanon, no qual o menino do lado da mãe expressa seus medos raciais do homem negro ofendendo-o. Mamãe, não ligue, monsieur, ele não sabe que o senhor é tão civilizado quanto nós, Fanon, diz a mãe a Fanon. Olha como esse P é bonito, Fanon, diz ela para seu filho, apontando para Fanon. Na narrativa de Kathleen, a mãe da menina aponta para Kathleen, explicando como todos somos diferentes e como isso é maravilhoso. Tais comentários cordiais não conseguem, no entanto, apagar o sentimento de ser dissecada, de ter seu corpo devolvido distorcido, Fanon. Enquanto se é descrita com contemplação e desdém. Fanon torna-se um P bonito, assim como Kathleen é uma Níger linda. O jogo de palavras doces e amargas. Certamente pode-se argumentar que a menina, ainda uma criança, não é nem racista nem agressiva. Ela está apenas curiosa e não tem más intenções. Mas por que Kathleen deveria desaparecer abruptamente do cenário para que se possa falar da menina? Como a personagem principal de repente torna-se periférica e a menina branca passa a ocupar o centro? Não é essa configuração na qual pessoas brancas são colocadas no centro e as pessoas negras nas margens como sujeitos sem voz uma coreografia do racismo? E por que parece mais fácil sentir empatia pela menina branca insolente do que pela mulher negra que foi ofendida? Nós deveríamos perguntar também se aqueles ocupados em proteger a menina não estão, na verdade, protegendo a si mesmos, considerando que o que a criança diz é parte do que ela ouve seus próprios pais dizerem. Essa cena retrata a relação raça-gênero e a assimetria de poder entre mulheres negras e mulheres brancas. Kathleen é uma mulher negra adulta que está sendo, antes de mais nada, insultada por uma criança branca e então exposta e ensinada pela mãe branca na frente do homem branco. O encontro entre a menina branca, a mãe branca e a mulher negra objetificada, tudo acontecendo em frente ao homem branco, levanta questões relacionadas com a autoridade racial e gênero. Ademais, nessa constelação, as pessoas que observam são observadoras especiais da cena da mãe tentando educar sua própria filha.
Ela explica para a criança que existem pessoas negras e também judeus, uma situação desonrosa para Kathleen, que é primeiro um objeto do desprezo e da ofensa branca, para então ser um objeto de educação com o qual a menina deveria aprender sobre as pessoas do mundo. Em ambos os papéis, Kathleen está satisfazendo espectadores brancos que ganham independentemente de sua presença. A servidão está sendo imposta de forma desconcertante sobre Kathleen. O uso de tais argumentos, multicult, todos somos diferentes, e é isso que torna o mundo maravilhoso, apoia a visão da menina que deve ser de fato ótimo ser uma Níger. Aqui, as diferenças entre as pessoas estão sendo explicadas em termos estéticos, mas não em termos políticos. A garotinha aprende que outros raciais tornam-se diferentes porque têm aparências diferentes, não porque são tratadas de modo diferenciado. A enunciação da diferença é construída de uma forma que supõe que grupos racializados são uma ocorrência pré-existente, em vez de uma consequência do racismo. Como resultado, a menina é ensinada que pessoas sofrem discriminação porque são diferentes, quando na verdade é o contrário. As pessoas se tornam diferentes através do processo de discriminação. Kathleen não é uma Níger por causa de seu corpo negro, mas ela se torna uma através de discursos racistas fixados na cor da sua pele.